O marco temporal das terras indígenas será julgado em um mês no Supremo Tribunal Federal. A nossa analista de agronegócio aqui nos estúdios, Kellen Severo. Kellen, bem-vinda. O que se esperar dessa análise do Supremo? Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que nos acompanham na Jovem Pan News. O Supremo Tribunal Federal deve julgar daqui a um mês, dia 7 de junho, o marco temporal das terras indígenas. Ele retoma essa discussão lá no plenário da Corte. E esse marco, ele prevê que só devem ser demarcadas áreas em que os índios ocupavam até 1988, a data da promulgação da Constituição. Antes da gente avançar nesse tema, a gente vai ver como é que ficou o placar lá no STF. Vamos acompanhar nessa ilustração. A gente tem neste momento um voto que foi contrário de Edson Fachin e um voto favorável de Nunes Marques. Essa é a condição que temos até o momento. Placar empatado. Além dessa ilustração, que aparecem mais 3 ministros que ainda precisam votar, a gente tem mais uma, que indica que todos estes votos dos ministros ainda precisarão ocorrer. Isso deve ser retomado, então, como eu dizia, dia 7 de junho. E essa é uma das discussões mais importantes para o agronegócio brasileiro, a retomada da discussão sobre o marco temporal das terras indígenas. Thiago. Para explicar para a nossa audiência o que é, afinal, esse marco temporal, que é uma discussão muito antiga do Supremo, né? Exatamente, uma discussão antiga do nosso país, inclusive que está sendo reavivada. A gente separou uma ilustração para que vocês possam compreender exatamente o que é o marco temporal das terras indígenas. Vejam só o que ele diz. O marco temporal prevê que só devem ser demarcadas áreas em que os índios ocupavam tradicionalmente até 1988, que é a data da promulgação da Constituição. Isso quer dizer que existe aí um marco. Tradicionalmente, as terras que estavam ocupadas por índios até 1988 podem ser demarcadas como indígenas. Depois disso, não. E isso traz segurança jurídica, porque tem muitas áreas que foram compradas, tituladas por centenas e milhares de agricultores no Brasil. E aí é que está um dos grandes pontos de insegurança em relação a direito de propriedade no Brasil. Inclusive, a Comissão de Agricultura da Câmara discutiu a eventual revisão do tema no Supremo Tribunal Federal, ou seja, a Câmara dos Deputados, através de uma comissão, discutiu a possibilidade do STF acabar com o marco temporal, porque esse é um temor existente. A deputada Caroline de Toni, do PL de Santa Catarina, ela afirmou que com o fim do marco temporal das terras indígenas, pelo menos cerca de 1.000 agricultores serão afetados na região de Cunhaporã e Saudade, no oeste de Santa Catarina. Vamos ouvir o que disse a deputada na Comissão de Agricultura da Câmara. O que muito nos preocupa, porque foi um paradigma estabelecido pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que agora, num ato revisionista das suas próprias decisões, gera uma imensa insegurança jurídica no país. Relativizando, inclusive, decisões que se ganhou no primeiro, segundo grau de jurisdição, nos tribunais superiores, como é o caso de uma audiência pública que estive na última sexta-feira, no município de Saudades e Cunhaporã, mais de 1.000 pessoas na audiência pública, agricultores, 1.000 pessoas que vão ser atingidas pelas demarcações, sendo que em Cunhaporã e Saudades, em Santa Catarina, nunca teve uma aldeia indígena. Pois é, a deputada coloca essa possibilidade, não é, Kelly? Agora, o que acontece se o Supremo acabar com isso? Acontece toda essa insegurança jurídica que já ocorre, por exemplo, em Santa Catarina. E, Tiago, eu ouvi atentamente toda a discussão na comissão da Câmara. Não é só em Santa Catarina que há toda essa insegurança. Roraima, Mato Grosso do Sul e centenas, ou melhor, dezenas de outras áreas no Brasil. Isso importa por quê? Porque se houver o fim do marco temporal com uma decisão do STF, haverá um aumento do território indígena no Brasil. Vamos acompanhar qual é a situação hoje. Vejam só, a gente tem hoje 14% do território brasileiro com terras indígenas. Essa é a condição atual, com a validade do marco temporal. Se a Corte, o Supremo Tribunal Federal, decidir pelo fim do marco temporal, vai saltar, aumentar para quase 28% do território brasileiro. Então, nós sairíamos de 14%, que é a condição atual, para 27,8% do território
território brasileiro pertencente, então, a indígena. Seria um aumento bastante expressivo. A gente preparou mais uma ilustração para você entender o que significa isso na prática. Significaria o impacto do fim do marco temporal, que um índio no Brasil teria uma média de 470 hectares, ou seja, cada índio teria, em média, 470 hectares. Para título de comparação, um estabelecimento rural no Brasil, digamos que é o que um agricultor, em média, no Brasil tem hoje, vamos olhar ali na tela, 64 hectares, ou seja, seria uma disparidade bastante expressiva. Um índio teria 470 hectares e um agricultor, que é o produtor de alimentos, na média hoje, com dados da CNA, 64 hectares. Essa é a condição que a gente pode ter se o marco temporal chegar ao fim, Tiago. Pois é sempre difícil, né, fazer uma previsão em relação a uma decisão do Supremo, mas o que se espera, pelo que você conversa com as pessoas em Brasília? Essa é uma situação muito interessante, Tiago, porque a expectativa é que o STF acabe com o marco temporal. E com base no quê? Essa expectativa, com base na proximidade dos ministros com a comunidade indígena. Vocês têm imagens na tela que mostram que os ministros têm se mantido muito próximos de ministros do STF. Vamos mostrar a imagem da Rosa Weber. A Rosa Weber está ao lado de indígenas. A gente tem essa ilustração. Vou pedir agora sim, está no ar. Essa é uma imagem do ministro Barroso. A ministra Rosa Weber, ela visitou a aldeia Paraná, no Vale do Javari, e ao longo dos últimos meses também realizou diversas reuniões com lideranças dos povos indígenas. A gente tem ilustrações mostrando então a ministra junto com índios, que está aí, o Barroso, e temos agora na sua tela um movimento nas redes sociais que está sendo feito pelo Greenpeace. O Greenpeace está patrocinando publicidade nas redes sociais desde março, pelo menos, a favor do fim do marco temporal. Então, a gente tem um movimento que, nesse momento, indica que o STF pode estar mais inclinado a acabar com o marco temporal das terras indígenas. É cedo para dizer, ainda tem muita gente para votar, muito ministro para votar. O debate vai voltar, Tiago, dia 7 de junho, mas esse é um tema importantíssimo, não só para o agronegócio, não só para a comunidade indígena, mas para todos nós brasileiros. Pois é, e a chance de algum ministro pedir vista e adiar ainda mais essa votação, né? É verdade, essa insegurança aí permanece e o que é mais preocupante, a tensão no campo, porque mesmo que o STF ainda não tenha tomado uma decisão, há tensões já ocorrendo em áreas do interior do Brasil, entre comunidades indígenas, entre agricultores, porque, afinal de contas, um agricultor que tem o título de propriedade por centenas de anos, ele não vai abandonar suas terras apenas depois de uma canetada do STF. Ou seja, há uma grande preocupação com a paz no campo. Kellen Severo, nossa comentarista de agronegócio. Bom trabalho para você e bom fim de semana Igualmente, também. Até mais. Até já.